Ótima notícia do Fluminense nesse vídeo aqui, porque a torcida tricolor continua dando show e tem jogador do Flu convocado para a sua seleção. Além disso, a gente vai falar do Fluminense podendo chegar a acerto com o lateral para 2025 e muito mais do Flusão nesse vídeo aqui. Então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. A temporada de 2024 do Fluminense é decepcionante. Eu acho que a gente não precisa nem ficar repetindo por aqui, né? A gente sabe muito bem, o torcedor tricolor tinha uma expectativa muito melhor para esse ano. Queria, né, brigar por títulos, ser bicampeão da Libertadores, ganhar o Campeonato Carioca, brigar lá em cima do Brasileirão. Acabou que a gente foi eliminado de tudo, ganhou a Recopa, é verdade, mas não ganhou o Carioca. E agora no Brasileirão briga contra a degola. Depois que o Mano Menezes chegou, o Fluminense deu uma arrancada, a gente estava afundado na lanterna, deu uma arrancada, chegou a sair da zona, voltou e agora nessa última rodada saiu de novo. O jornalista Carlos Eduardo Mansur, lá no Redação Sport TV, falou um pouquinho sobre a fase do Fluminense e ele falou da instabilidade de desempenho. Apesar do Fluminense ter vencido o Cruzeiro, não foi uma boa atuação do tricolor na visão dele. Eu vou abrir aspas aqui para a declaração do jornalista. Acho que agora o Fluminense voltou a ter uma instabilidade de desempenho. O jogo com o Cruzeiro, achei o primeiro tempo do Fluminense bem ruim, bem preocupante. É que ele tem talento, né? O Fluminense tem talento, isso é uma coisa, porque você tem esses times que estão ali embaixo, Fluminense, Corinthians principalmente, tem uma capacidade um pouco maior de montar elenco com jogadores que resolvem problemas. Essa foi, portanto, a análise do Carlos Eduardo Mansur, né? Ele disse que não gostou do jogo do Fluminense, achou bem ruim, bem preocupante, mas que o talento do Fluminense resolveu, né? Foi o que aconteceu. O John Arias recebe um passe magistral do Paulo Henrique Ganso, bate com qualidade ali no cantinho, faz 1-0 e o Fluminense vence a partida. Se você olhar o papel do time do Fluminense, não é um time para isso, né? Para brigar lá embaixo. E é justamente a presença desse talento, seja no Ganso, seja no Arias, seja no próprio Marcelo, né? Que, enfim, ultimamente não está vivendo a sua melhor fase, mas começou 2024 muito bem. Esses caras que o Fluminense tem, que são realmente acima da média, acabam dando uma salvada na gente, criam essa esperança de que a gente vai ter dias melhores no Campeonato Brasileiro. Eu não discordo do Mansur, não, eu concordo com ele, e concordo também quando ele fala que o desempenho contra o Cruzeiro foi ruim. O futebol do Fluminense já não é bom tem algum tempo. Teve um momento ali com o Mano Menezes, mesmo com o Mano Menezes, que as atuações estavam me agradando. Claro, não era a atuação maravilhosa, magistral do Fluminense, mas era o suficiente ali para vencer. Agora, contra o Cruzeiro, a gente viu um jogo em que o resultado poderia não ter sido aquele 1-0 se o Ganso não acha aquela bola para o John Arias. Então a gente tem que ligar esse sinal de alerta sim. O próximo jogo é um clássico contra o Flamengo, é uma partida super importante por todo o peso que ela tem e o Fluminense tem que vencer de qualquer maneira. Vamos falar sobre essa notícia importante de jogador do Fluminense convocado para a sua seleção. Eu só vou antes, rapidamente aqui, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o Wilkes de Juiz de Fora, para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Carlos Monteiro, de Teresópolis, para o Paulo, de Niterói, Ivadir Pinheiro, de Hortolândia, em São Paulo, e para o Marcos Fernandes, de Belo Horizonte. Um abração para a galera tricolor ligada na Central. Convite reforçado para você que está aqui nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome? Comenta aqui embaixo, diz o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Combinado? Então vamos falar dessa informação muito importante, porque na tarde dessa segunda-feira, o treinador Marcelo Bielsa, da seleção uruguaia, anunciou a sua convocação para 2 partidas das eliminatórias. A seleção uruguaia vai enfrentar o Peru no dia 11 e a seleção do Equador no dia 15 de outubro. E ele convocou o volante Facundo Bernal, atual camisa 5 do Fluminense, né? Assumiu ali a numeração depois que o Alexander foi vendido, é o titular na cabeça de área após a saída também do André. Tem começado de maneira, ao meu ver, tá até boa essa passagem pelo Fluminense. O Mano Menezes falou que colocou ele no banco ali contra o Cruzeiro por uma questão de desgaste, né? Falou muito da adaptação dele
ao futebol brasileiro, a uma nova realidade que poderia acabar forçando o Bernal em campo ali, poderia acabar causando até uma lesão, então ele optou por colocar o Vitor Hugo naquela partida. O Vitor Hugo acabou não agradando, mas o Bernal vem sendo titular do Fluminense, vale lembrar, né, ele foi um grande investimento financeiramente falando do tricolor. O Fluminense pagou cerca de 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do volante, e ele volta a ser convocado pela seleção uruguaia. Antes ele tinha sido convocado somente num amistoso ali, em que o técnico optou por observar jogadores da Liga Uruguaia. Agora, dentre todos, né, sem limitação, sem restrição, o Facundo Bernal está convocado para jogar as eliminatórias da Copa do Mundo pela sua seleção. Então, meus parabéns ao Bernal, que continue, né, fazendo esse bom trabalho aqui no Fluminense para voltar a ser convocado mais vezes pela sua seleção. E vale lembrar, né, o John Arias também foi convocado pela seleção da Colômbia, também vai jogar as eliminatórias. O John Arias a gente já está acostumado, né? Toda hora o John Arias é convocado pela seleção colombiana, jogou a Copa América, inclusive. Então, Bernal e John Arias vão representar as suas seleções nessa data FIFA. A TNT Sports traz uma informação muito importante de que o Fluminense quer sim buscar um acordo com o lateral para 2025. Vamos falar um pouquinho dessa situação. Estou falando do Diogo Barbosa, camisa 6 do Fluminense, titular com o Mano Menezes ali no setor. O Diogo Barbosa tem contrato com o Flu somente até o fim de 2024 e, de acordo com a TNT Sports, o Fluminense tem o jogador sim em seus planos para 2025. Só que a informação que eles trazem é que, apesar do Fluminense ter a renovação de contrato do Diogo Barbosa no seu planejamento, a ideia é só negociar com ele e com outros jogadores que o contrato se encerra no fim do ano, após o final do Brasileirão. O Fluminense vivendo uma situação muito delicada, então o foco está total dentro de campo. A gente lembra a coletiva dada recentemente pelo presidente Mário Bittencourt no CT Carlos Castilho. Ele foi perguntado sobre os contratos de Marcelo e Felipe Melo, que também se encerram no final do ano, e ele já havia falado sobre isso, né? Falando que elogiou os jogadores e tal, mas disse que foco agora é dentro de campo, isso aí vai ser conversado somente após o Brasileirão. De acordo com a TNT Sports, situação similar é a do Diogo Barbosa, lateral esquerdo que chegou do Grêmio ao Fluminense no meio do ano passado, assinou até o fim desse ano em definitivo. O Fluminense vai ter que definir a vida desse jogador. Dando a minha opinião rapidamente aqui, tá? Eu tô muito longe de ser fã do Diogo Barbosa, nunca fui muito fã, muito entusiasta do futebol dele, nem teria trazido ele pro Fluminense, então a minha opinião acaba sendo, de certa forma, um pouco já enviesada, vamos dizer assim, porque é um jogador que não me agrada, tá? Mas até pela maneira que eu enxergo o que veio acontecendo em 2024 do Fluminense, eu não manteria, tá? Na minha maneira de enxergar, o Fluminense precisa de uma renovação, de uma reformulação para 2025, diversas peças deveriam sair, dar espaço para novos jogadores, subir uma galera mais pronta da base, buscar outro perfil de jogadores para 2025, e no meu planejamento o Diogo Barbosa não ficaria. Eu entendo que a lateral esquerda é uma posição muito carente no mercado, as outras opções do elenco do Fluminense são o Gabriel Fuentes, que acabou de chegar, ainda está na fase de adaptação, e o Marcelo, que o Mano Menezes até prefere utilizar no meio campo, embora tenha usado como lateral em alguns jogos, e também é um cara que, além de final de contrato, também já está na reta final da sua carreira. Mas eu, Felipe Capuano, se tivesse a caneta, não renovaria com o Diogo Barbosa. Eu quero, claro, saber de você, tricolor ligado aqui na Central. Se você tivesse a caneta, você renovaria o contrato do Diogo Barbosa? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E tem uma ótima notícia do Fluminense nesse vídeo aqui, porque a torcida tricolor segue dando show, apesar do ano ruim que o Flusão faz. Vamos falar bastante sobre isso, só que antes eu vou lembrar você, tricolor ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte, muito simples. Você vai correr no comentário fixado, clica no link. Aí vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir e aí, meu amigo, a partir daí você vai receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Tô te esperando por lá. Vamos falar dessa informação importante, o levantamento feito pelo portal Ranking CBF, que faz a média de pagantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do ano muito ruim que o Fluminense faz dentro de campo, a torcida tricolor nunca decepciona e não abandona. O Fluminense ganhou mais uma posição nesse ranking após o jogo contra o Cruzeiro. O Fluminense tem 13 jogos como mandante no campeonato até agora e uma média de 30.257
pagantes por jogo. No total, né, somando todos os 13 jogos, o Fluminense levou ao estádio 393.339 torcedores. O Fluminense, portanto, aparecendo aqui no 7º lugar nessa lista. O Flamengo lidera, depois vem o Corinthians, tem Bahia em 4º lugar também. O Fluminense aparece em 7º e não tem como não falar, não dar essa alfinetada. Tem time aí que tá brigando por título brasileiro que não aparece nem no top 10, minha gente. Pois é, eu acho que isso ilustra, tá fora a brincadeira aqui, a provocação, eu acho que isso ilustra muito bem a força da nossa torcida, né? Por mais que o ano do Fluminense seja muito ruim, seja muito aquém do que a gente esperava, a torcida tricolor não abandona, mantém essa média de pagantes altíssima, né, no Brasileirão. Esses números são de Brasileirão 2024, então não dá nem pra falar, não, mas é que a Copa Libertadores elevou os números. Não, esses números aí são do Brasileirão. O Fluminense tem mais de 30 mil pagantes de média no Brasileirão. Números excelentes da torcida tricolor, sempre dando show. Beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Logo mais às 9h30 teremos live aqui no canal. Estamos voltando aos pouquinhos a fazer live. Estarei aqui ao vivo para falar muito do Flusão com vocês. Então você é o meu convidado mais do que especial. Te vejo lá às 9h30. Beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.